Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Ciacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Ok, pessoal, boa noite a todos. Já estamos aqui novamente para o nosso já tradicional webinar. Estamos aqui nesse primeiro webinar aberto hoje para todo o público, onde a gente vai abordar uma questão relacionada à pecuária, tá? Então, eu gostaria de dar primeiro boas-vindas a todos que já estão aí. Estamos com 21 pessoas aqui na sala. O pessoal vai entrando aí para a gente poder bater esse papo sobre um tema aí extremamente interessante, novamente, buscando aqui sempre trazer assuntos interessantes que sejam de relevância, seja para a parte pecuária, agricultura e armazenamento de grãos como um todo, ou seja, para o agronegócio, que é o setor aí mais pujante desse país e que a gente sabe fazer muito e muito bem, com certeza, tá? Então, para dar as boas-vindas aqui, eu gostaria de chamar aqui conosco o Juliano Aquino, que está aqui mais uma vez conosco. Juliano, se estiver por aí, só abrir a câmera e o microfone. Muito boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas para a você aqui novamente, a segunda participação aqui dentro desse nosso formato de webinar, que é diferente de uma live, até porque a gente vai trocar alguns assuntos, vamos colocar algumas enquetes, enfim, vamos colocar enquetes aqui que vão relacionar aos assuntos aqui específicos sobre a questão da inseminação artificial versus a monta natural. Então, primeiramente, o nosso boa-vinda aí, muito obrigado novamente pela disponibilidade de poder participar conosco aqui essa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a toda a sua equipe que tem trabalhado aí com excelência nesse trabalho da divulgação da pecuária, do agronegócio. E boa noite também a todos que estão ao vivo conosco, assistindo esse webinar. Acredito que vai ser um bate-papo bem relevante, bem interessante, onde é que nós estaremos tirando algumas dúvidas para quem gostaria de fazer inseminação artificial, para quem tem touro, discutindo assuntos relacionados a custos, benefícios, vantagens, e se tiver alguma desvantagem, as desvantagens desse manejo, tanto da inseminação artificial, quanto da monta natural. Perfeito. Obrigado, viu, João, pelo convite. Obrigado a todos, boa noite. Vejo que tem gente do país inteiro aqui entrando, né? Exatamente. Eu até gostaria de dizer, a primeira coisa que eu faço, sempre que a gente fala, é coloque aí da cidade onde vocês estão. Tem gente de Mato Grosso do Sul, de Roraima, gente do Piauí, gente aqui do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Paraná. Então, coloquem aí, pessoal, qual a cidade que vocês estão trabalhando aí, e também que isso é bacana que a gente vai interagir durante todo esse webinar, tá? Então, a gente vai ter algumas enquetes, eu até falei em chat, e na verdade são enquetes, como está tendo muita água por aqui, né? Aí acabamos fazendo a confusão. Sim. Se nós pudéssemos fazer algo interativo, né, nesse bate-papo, no qual as pessoas nos ajudariam a falar sobre como que funciona, através das perguntas, a inseminação aí na sua cidade ou no seu estado. Eu creio que são muito parecidos, mas às vezes as chuvas, os animais, as raças, os pastos podem ser diferentes. Isso. Então eu gostaria que as pessoas pudessem interagir conosco, discutindo com a gente sobre essa questão, para a gente poder, às vezes, pegar até a ideia de alguém Sim. que está fazendo algo interessante e a gente discutir ela aqui. Isso, perfeitamente, tá? Então, então coloquem aí, pessoal, daqui a pouco a gente já solta a primeira enquete para vocês participarem, que é muito bom que a gente conheça a audiência e entende aí o que está acontecendo. E o chat, tá aí disponível para vocês fazerem perguntas, tá? Aqui, efetivamente, é explorar ao máximo aí o conhecimento do Juliano,
para que a gente consiga trocar ideia e com as particularidades de cada região, conforme o Juliano colocou. Às vezes você tem uma situação na cidade que é diferente, de um estado, de um perfil de gado, enfim, de uma raça específica. Então, esse bate-papo aqui é justamente, esse webinar é justamente para a gente trocar conhecimento. E a gente sempre aprende alguma coisa nova, justamente trocando esse tipo de conhecimento. Então, para iniciar, sem mais delongas aqui, eu gostaria que o Juliano falasse aí rapidamente, é a nossa segunda participação, né, Juliano? Mas para aqueles que não participaram lá do nosso primeiro bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse aí, fazendo um breve resumo aí sobre a tua história e de onde vem, e talvez uma pergunta que eu falo, de onde que veio, talvez iniciando, onde é que veio essa paixão pela pecuária? A paixão pela pecuária veio desde pequeno, no qual meus avós tinham fazenda, e aí, através disso, nós fomos interagindo através da fazenda, e hoje eu trabalho em fazendas, né? Naquela época eu era assistido por alguém, e eu dizia, eu quero poder um dia saber engordar esses animais, criar esses animais e produzir esses animais. E com isso, nesse intuito, eu tive um sonho de conseguir produzir e engordar e conseguir criar esse tipo de animais, que era a bovino, né? E hoje Deus me deu a oportunidade de eu estar sendo formado, né, como médico veterinário e ter o privilégio de poder trabalhar nessa parte de reprodução, que eu amo reprodução, né? E também mexo também na parte de assistência técnica, que é tanto no gado de cria, recria e engorda. Então, essa parte é a minha paixão. Sou formado em São Paulo, sou de Goiás, sou de Rio Verde, Goiás, mas sou formado em São Paulo, né, da Unicastelo, uma faculdade que teve excelentes notas graduadas aí no sistema nacional, né, de educação. E eu me sinto muito feliz hoje pela graduação que eu tenho, muito feliz, e poder trabalhar, viu, João, nessa área de reprodução, de engorda, de cria, recria. E hoje trabalho dentro do Sistema S, que é dentro do Sindicato Rural, aqui de Rio Verde. E João, aqui nós estaremos discutindo algumas coisas que tem dentro do nosso Sindicato Rural e que tem dentro do Sindicato Rural do Brasil inteiro. Então, nesse período, eu creio que nós vamos trocar algumas ideias para falar dos sindicatos rurais do Brasil. Sim, exatamente, até porque eles estão aí para poder ajudar, né? Então, a gente tem cada vez mais tecnificado, então, eu percebo tanto na agricultura, na pecuária, ou na questão da pós-colheita também, a profissionalização ela é fundamental para quem quer sobreviver dentro dessa atividade e retirar o máximo possível de lucratividade dentro das suas operações, seja na cria, reguarda, ou seja no ciclo completo, seja até na parte de leiteira também, ou produzindo grãos e também na parte de armazenamento. Então, profissionalização, eu digo que é fundamental e cada vez ela vai ficar mais relevante e importante. Perfeito? Bom, pessoal, então colocando aqui rapidamente o que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Então, o intuito aqui é justamente esse. Então, os temas que a gente vai debater aqui hoje, não tem surpresa, estão todos postos aí, vocês podem verificar. E a tendência, e eu quero que vocês façam, é justamente isso, colocando diretamente aí. Então, aqui, está bem variado aqui, nós temos aqui vários estados do país, isso é bem bacana, tá? Então, nós estamos aqui falando de o Juliano como trabalhando diretamente dentro do Sistema S no Sindicato Rural de Rio Verde, porém, o conhecimento que ele tem, até da formação dele e dos assuntos que ele aborda já com a expertise, o tempo de campo que ele tem, traz justamente conhecimento para poder ser usado e divulgado em qualquer cidade que vocês possam falar. E a troca de informação no chat, utilizem bastante o chat, tá? Para que vocês possam colocar. Antes de iniciar falando o que é IATF efetivamente, aliás, enquanto você fala, explicando, talvez assim, eu digo que quando a gente entrava na faculdade, o professor dava aquela nivelada, conceito, né? Então vamos definir aí, Juliano, para quem fala assim, pô, meio que caiu de paraquedas, acredito que sim, mas o que é o IATF, de onde surgiu e talvez um pouquinho da história do IATF para a gente poder iniciar o bate-papo. Olha, João, IATF significa Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Para que serve isso? Para que fizeram isso? É porque, às vezes, uma quantidade de bois em uma propriedade não consegue atingir uma quantidade de vacas. Né? Como assim, Juliano? Às vezes eu tenho 100 animais em uma propriedade, eu tenho que ter 4, 3, 5, 2 bois nessa propriedade.
E, às vezes, a genética vai continuar sendo só aquela, daquele boi. E pensando nisso, o que eles criaram? Criaram medicamentos e um método no qual eu possa inseminar uma quantidade, um grupo de fêmeas, para com que eu possa ter um lote regular de bezerros. Então, suponhamos, eu tenho 100 animais na minha propriedade, 100 vacas na minha propriedade, ou tenha 30, então eu consigo formar um lote de bezerros uniformes. Então, eu consigo ter um lote de bezerro no qual eu posso escolher a genética no qual eu quero colocar, eu posso escolher a raça no qual eu quero colocar. Então, a inseminação artificial foi pensando nisso, foi pensando no método reprodutivo para que eu obtenha resultados genéticos. E, para isso, foi criado, né, esse método que eu consiga fazer inseminação em um dia em um lote grande de animais. Essa é a definição de uma IATF. Perfeito. E antes da gente seguir aqui, eu já vou colocar, acabei de publicar aí, pessoal, a nossa primeira enquete, tá? Então, primeiro, até para a gente conhecer um pouco o perfil de quem está aqui dentro da sala, a pergunta é bem simples, o pessoal já começou a responder, então participem, isso é muito importante, tá? Se você já trabalha com IATF. Sim, com gado de leite, sim, com gado de corte, ou sim, com gado de leite de corte, ou não trabalha. E aqui a gente vão respondendo aí, que isso ajuda, inclusive, a direcionar o nosso bate-papo. E eu já estava me esquecendo, e o pessoal do marketing aqui já me avisou, pessoal, fiquem até o final desse nosso webinar, que a gente vai ter alguns sorteios, tá? O primeiro deles é aqui o nosso chapéu aqui da Ciacom, tá? A gente fala do kit Ciacom, tem também a squeeze aqui da Ciacom, para você matar aquela sede, tá? Tem aqui também o nosso kit churrasco aqui da Ciacom, tá? Que nós temos aqui o kit garfo e faca aqui da Ciacom. E, além disso, uma caneta e a famosa xicrinha aqui para um cafezinho. Então, tudo isso vai ser sorteado. O pessoal do marketing, ao final da nossa interação aqui no webinar, vai entrar para fazer o sorteio daqueles que estão aqui presentes. Então, a gente retira essa lista no meio do processo e não tem um horário específico. Então, se você entrou e saiu, pode ser que você esteja correndo o risco de não participar desse sorteio, tá? Então, só esse aviso aqui, fiquem até o final, para que a gente possa bater esse papo. Então, é isso. Então, Juliano, o método da IATF seria já um processo meio que de tentar, inclusive, elevar o nível de produtividade, ou seja, eu faço um melhoramento genético, trabalho com, vou nem falar manejo, mas é justamente eu ter uma homogeneização das fêmeas para que eu consiga ter ciclos e programar a questão, por exemplo, de aparição. Da aparição, e com isso eu vou ter animais a pasto, que em determinada época eu vou conseguir vendê-los, e assim eu consigo ter, até olhar para a fazenda, imaginando já um fluxo de caixa em cima de um processo de produção e venda, abate e tudo mais. Hoje, o melhoramento genético tem sido algo fantástico dentro das propriedades. Eu consigo escolher a raça que eu quero colocar dentro dos meus animais. Então, eu consigo colocar um boi mais precoce, um touro mais precoce, eu consigo colocar um touro mais longínquo, no qual eu vou matar ele, às vezes, um pouco mais pesado, com mais tempo, ou um pouco antes. Eu consigo colocar marmoreio na carne, então eu consigo fazer muitas coisas, e principalmente com leite, né? O melhoramento genético para leite é fantástico. Eu consigo fazer a filha, né? A minha produzir mais, eu consigo colocar na minha bezerra mais leite, eu consigo consertar o casco, eu consigo consertar a estrutura da vulva, eu consigo consertar o chifre. Então, a gente consegue consertar tanta coisa que é muito interessante para quem trabalha com melhoramento genético, que é, no caso, também a inseminação artificial. Né? E quando a gente fala, João, em qual a diferença entre as inseminações, é porque o interessante é que, às vezes, nós temos uma propriedade, eu já vi, João, pequena e grande propriedade, no qual eles não fazem a inseminação artificial em tempo fixo. Né? O que é esse tempo fixo? Muitos, às vezes, podem até falar, mas eu já sei o que é isso. Mas a inseminação eu faço um lote de 10, 20, 30, 50, 100, 200... Dependendo do inseminador, ele faz até de 200 ou até mais animais em um dia. Então, eu faço uma medicação, uma questão de hormônios, e depois de 9, 10 ou 11 dias, eu vou inseminar essas vacas, entende?
Então, todas elas ali vão ser inseminadas no mesmo dia. Então, o que acontece? Tem propriedades que eles só fazem a inseminação artificial. Então, eles observam a vaca quando está no cio, entende? E eles fazem a inseminação sem fazer a medicação para ela entrar no cio. Quando eu faço a inseminação artificial em tempo fixo, o hormônio vai induzir o cio para que eu possa inseminar todas elas naquela janela de 10, 11, 9 dias, né? Depende do protocolo que cada um fizer. É justamente aquele processo de tentar, a monta fixa é isso, eu ter um padrão de lote onde eu consiga ser justamente produtivo. Eu vou tirar aquele dia, igual você falou, vou tirar o dia inteiro para fazer, que seja 50, 10 ou 200, até 200 animais, 200 vacas sendo feitas exatamente no mesmo dia. Os hormônios vão justamente estimular com que esses animais façam exatamente naquela mesma data, né? Isso, possa ter cio naquela mesma data. Então, para quem mexe com gado, vai muito em leilão, né? É interessante. Quando eu chego no leilão, e para quem mexe com cria, eu quero falar um pouco, às vezes, até saber se as pessoas mexem com leite ou com corte, mas para quem mexe com cria, vacas, parideiras, então ele vai no leilão e ele leva um lote de bezerro uniforme. Ele leva 10 bezerros, 20, 30, tudo igual. Então, se você usou um boi com a genética boa e os animais estão todos eles uniformes, padrão, então você vai ter, vão ter fazenda que se eu vendia bezerro, eu vou dizer um valor assim, bem irrisório, tá? Bem irrisório, não é esse valor. Mas suponhamos, se a média está R$1.000, eu já vendia 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, até mais, por se tratar em genética de um lote padronizado. E um lote padronizado. Tá. Então, quando eu vou no leilão e eu olho aquele lote padronizado, de uma genética boa, quem está comprando para engorda, para recria, ele vai olhar e vai brilhar os olhos. Lá eu quero esse lote. Tá, ou seja, eu posso dizer que para quem trabalha efetivamente, eu já vou dar uma parcial aqui para você ter uma noção de como é que está a nossa votação nessa primeira enquete, que o prêmio por um lote ser padronizado existe efetivamente. Eu estou falando, de fato, de mais dinheiro no bolso do produtor se ele trabalha, se ele começa a entrar nesse processo de ATF, justamente que ele consegue padronizar um lote, inclusive levar a leilão. Dando aqui uma parcial, Juliana, 3% respondeu que sim com gado de leite, tá? 32% sim com gado de corte. Então, me parece que aqui que o IATF está sendo mais aplicado a gado de corte, né? 9% sim com gado de leite e corte, maior até do que quem trabalha. Me parece que quem já trabalha diretamente com corte tem já digamos assim, o processo de IATF já está mais disseminado. E não trabalha 53%, ou seja, também percebes que dentro dessa audiência, estamos aqui com 43 pessoas ao vivo nesse momento, e parece que ainda temos um caminho também bom a se percorrer. E essa é a vantagem, né? Porque justamente a tecnologia está aí, o processo está aí, conforme você diz mesmo, tem os próprios sindicatos rurais espalhados pelo Brasil, através do Sistema S, ajudam justamente nesse processo de, digamos assim, pegar na mão, né? Depois a gente vai dizer, vai percorrer eles ali, mas é bacana ver que no corte está ali a grande maioria mesmo. E até veio uma dúvida aqui, até perguntando, Juliano, ver se, não sei se, obviamente, você consegue dar talvez algo definitivo, mas pelo menos expor. É mais utilizado dentro do gado de corte do que no leite? Quais seriam os motivos, se é que você consegue enumerar alguns? Não, é porque é o seguinte, em relação à quantidade de animais, nós temos maior quantidade de animais de gado de corte do que quantidade de leite. Uhum. Mas em questão de porcentagem, hoje, para quem trabalha com leite, eu sei que aqui nós temos 3%, onde é que mexe com leite. Só que, quando se fala em 3%, a maioria deles talvez vai mexer com o IATF ou com inseminação artificial. Por quê? Porque quando eles querem trabalhar com leite e o que é mais fácil? Você ter 5 vacas produzindo 10 litros de leite, 7 litros cada uma, dando 35 litros de leite, ou uma novilha produzindo 35, que a 5 faria. Entende? Aí a pessoa fala assim para mim assim, não, Juliano, isso é muito difícil. Hoje eu acabei de sair de uma fazenda, agorinha, nós estamos batendo esse papo.
onde que a média das novilhas é 35 litros de leite. A média é fantástico, a novilha, no qual nós entramos com melhoramento genético, que é a inseminação artificial, e lá eles fazem, porque são muitos animais, lá eles fazem inseminação artificial em tempo fixo. Hoje eu fui fazer um tipo de serviço, acabei fazendo também inseminação nessa propriedade, entende? Mas o objetivo dele é o quê? É produzir mais leite. E o que ele faz? Ele investe... Melhora a genética. Melhoramento genético. Então, se tratando de quantidade, a quantidade hoje de sêmen vendido é mais para gado de corte, pela quantidade, né, de animais. Só que gado de leite, com certeza, não fica para trás em questão de porcentagem, viu? Tá, perfeito. Bom esse tipo de explanação. O Robson está falando aqui que trabalha com ETF desde 2004. Então, já há bastante tempo aí, praticamente completando 20 anos de ETF, com certeza já deve estar no nível, até a gente conversava antes, né, sobre nível de maturidade, né? Então, quando você inicia fazendo ETF, acredito que vai ter ali aquelas dificuldades, a gente vai falar sobre isso, mas à medida que isso já está incorporado no processo da propriedade, isso se torna uma rotina. Então, essa propriedade não vive mais sem ETF, porque... O Robson já teria que entrar na palestra junto com a gente daqui a pouco, tá vendo? De tanto que é gostoso você ver alguém que mexe com IATF desde 2004. Sim. E dentro, até aproveitando, falando sobre o que é ATF, aí você falou um pouco sobre a diferença de inseminação, porque tem aquele que vai lá, ou seja, verifica que aquela determinada fêmea está no cio, então vai lá e faz a inseminação, e ATF em tempo fixo, justamente acho que ficou claro para todos essa diferença, que é padronizar. Eu vou trabalhar com hormônio para que essa mesma fêmea, todas elas estejam aptas a receberem o sêmen naquela data específica, então isso é uma padronização. Tá? Então, isso, a grande vantagem disso, você ganha produtividade, enfim, vai homogeneizar o teu lote, isso ajuda no faturamento, então tem esses benefícios que, inclusive, lá embaixo a gente fala sobre os benefícios, mas já citamos alguns aqui. Se a gente for colocar do ponto de vista, assim, como o Robson ali falou que está trabalhando desde 2004 com IATF, nível mundial, se desse para a gente controlar, porque quando a gente fala da questão de produção aqui no Brasil, a gente tem níveis de produtividade excelentes. Então, dentro do agronegócio, a gente é campeão em N setores, né, para citar grãos, a carne também, seja ela de aves, suínos, bovina. A gente, digamos assim, a gente está na crista, né? Ou seja, os tops do mundo, a gente consegue um nível de produtividade excelente, que a gente é muito bom efetivamente nisso mesmo. Em termos mundiais, se a gente pudesse citar assim, da adoção do IATF, o Brasil está bem ranqueado hoje em dia? Quem seria talvez o benchmark para a gente colocar a seguir? Hoje, o Brasil ele é um país no qual nós temos uma grande quantidade, uma das maiores quantidades de bovino do mundo, né? Sim. Hoje nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo. Então, nesse processo, nós estamos avançados, né? Só que nós temos também a Austrália, que ela é forte no leite, e eles só tratam... alguém pode até me dizer, existem muitos fatores, né? Climáticos, a qualidade dos animais, né? A genética dos animais, tudo isso influencia. Só que a Austrália está muito desenvolvida, eles trabalham fortemente com melhoramento genético. A questão dos Estados Unidos, eles trabalham também fortemente com melhoramento genético. E eles fazem... um dia, eu tenho um amigo meu que trabalha lá nos Estados Unidos. E o que eles fazem, né? Eles fazem esquema de bastão. Como que eles fazem isso? Eles têm os animais no pasto e eles sujam... Vê se você consegue entender, vamos. Sujam um macho com bastão. Ou uma outra fêmea com bastão. Tipo um rufião, aquele que só sobe, mas não emprega. Certo. E aí, o colaborador, o funcionário está andando no pasto, quando ele vê que aquela vaca está suja, ele vai lá. Né, que foi sujada através daquela mancha do bastão, ele leva esse animal para o curral, para o brete e insemina ela. Só que isso é tratando de animais mais dóceis, num clima diferente, numa pastagem diferente. Então, são totalmente diferentes os climas, né? Mas não deixam de trabalhar com melhoramento genético. Porque o Brasil, para você entender, João, o Brasil ele é um país muito extenso. Ele é muito, vamos dizer assim, muito comprido, né? Continental, né? A gente tem clima... clima de um lado para o outro varia muito. Exatamente. E quando se trata em países pequenos, eles têm pouco espaço. Então, o que faz
ou um país pequeno. Eles querem fortemente agir nesse processo do melhoramento genético. Então, o investimento que eles fazem lá, alguns deles têm algumas coisas mais tecnológicas do que o nosso aqui no Brasil, né? Transferência de embrião, quando se fala em outro nível, né? Transferência de embrião, né? E essas outras coisas que eles fazem, que melhora a genética nesses países no qual ele é menor, então eu preciso de menos espaço e mais quantidade de animais, entende? Perfeito, entendi. Então a gente está bem, em termos de tecnologia, a gente está bem avançado também, apesar que acredito, como o Brasil sendo continental, a gente vai ter muito ainda, tem muito desafio ainda por falta de, Sim, talvez, de tecnificação do campo mesmo, mas já avançamos em passos largos em relação a isso aí, né? Ô, João, o Robson aqui dizendo, exato, né, se eu conheço o Juarez. Juarez Furtado. Demais da conta. Eu até brinco assim, né, que se você brincar com o Juarez, eu digo assim que ele é meu sócio, porque eu gosto muito de vender sangue para ele, sabe? Ah, tá. E eu não vou dizer para os concorrentes aqui não, mas o que eu mais, assim, o que eu tenho intimidade, liberdade com todos, mas o qual eu tenho mais liberdade, ele acertou o nome, é o Juarez, né? Eu tenho muita liberdade com ele, de chegar um dia, ele estava viajando, e aí a chave da casa dele, ele me emprestou a chave para mim entrar dentro da casa dele e pegar um botijão. Você acredita? Para falar, se precisava pegar, tá lá, entra lá. Vai lá de noite lá e pega. Ela falou, então eu vou lá então. Então, pela liberdade que eu tenho, ele trabalha no Mato Grosso e o Juarez é fantástico. Ele insemina uma quantidade assim de animais que é fantástica. Eu falo assim, Juarez, eu tenho que pegar uma beira com você. Ele é muito bom, muito amigo. Ele é fantástico. Legal, perfeito. Bom, atualizando aqui a respeito aqui da nossa enquete aqui, tá? Você já trabalha 5 com gado de leite 2, corte continua predominando 32, leite corte 10 e não trabalho 55, tá? Bom, então a gente falou já o que é o ETF, quais são as diferenças entre as inseminações. Falamos um pouco sobre as vantagens. Você gostaria de explorar um pouco mais aí sobre as vantagens antes da gente entrar no que é preciso para ter ou fazer para começar? Eu digo que as vantagens, eu vou respondendo as perguntas assim, posso aleatórias aqui, pode, né? Sim, claramente. Porque às vezes eu vou na última pergunta, às vezes volto para a primeira e às vezes vou até repetir de novo a pergunta, às vezes, lá no final. Claro. Então, eu acho que as vantagens da inseminação artificial, como a gente disse no começo, é que essa fazenda que eu estava hoje, nós começamos lá aquela propriedade com mais ou menos 50 animais. E esses 50 animais aí produziam aí mais ou menos aí uns 500 litros de leite. E o que foi trabalhado nessa propriedade foi a questão de melhoramento genético. Mas é muito difícil, João, eu ter na minha propriedade um touro somente, ou 2, no qual esse animal vai cobrir os meus animais. Pode chegar uma época que ele vai começar a cobrir as próprias filhas. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, ele vai estar passando a mesma genética para aquelas minhas filhas, para as filhas. Então, mas aí, Juliano, como é que eu faço? Aí, eu tenho um touro que ele é muito bom para leite, só que ele é ruim de casco. Entende? Eu vou dar um exemplo bem assim, bem diferenciado. Então, os animais, as filhas desses animais, desse touro que eu comprei, esse único touro, elas vão ser boas de leite, porém vai ser ruim de casco. Entende? Então, a maioria delas vão ter problema de casco. Ou vai ter problema no rabo, ou vai ter problema com alguma coisa. Quando eu trabalho com a inseminação, ou inseminação em tempo fixo, que é a IATF, sim, então eu consigo falar o que eu quero colocar na minha bezerra. Tá o perfil. Então, eu vou dar o perfil. Então, hoje, talvez o Robson trabalha lá com perfil. Talvez se ele mexe com gado de corte, ele vai melhorando as raças foram mudando, né? Sim. Nós tínhamos em 2004 que tinha uma raça que era melhor, agora nós temos uma outra raça melhor. E quando eu trabalho com essa IATF, ou inseminação artificial, vamos falar em gado de leite, o que eu consigo? Eu consigo consertar o casco, eu consigo consertar... Você sabia que animais de gado de corte tem um nariz, às vezes quando ele tem um problema nas narinas, ele respira um pouco menos, ele cansa mais e o macho não consegue cobrir tantas vacas? Já parou para pensar nisso? Então, um problema respiratório, um problema que ele tem no nariz. Isso é genético, pode passar para os filhos e para as filhas.
Então, esse animal, às vezes, por conta do problema da narina, ele tem dificuldade para sair andando numa quantidade maior do que os outros. Sim. É um defeito, né? Genético. Então, se eu tenho um touro que tem isso, eu vou passar isso para as minhas progênies, que é para os meus filhos, para as filhas. Então, a minha vantagem é exatamente essa. É eu poder escolher, eu poder colocar o que eu faço em uma propriedade de corte. Vamos dar um exemplo assim, bem simples. Claro que existem várias outras, mas vou dar um exemplo bem simples. Eu coloco um cruzamento, né, em algumas propriedades. Digamos, eu pego uma vaca Nelore e ponho um touro Angus, que é hoje o mercado, hoje está falando do Angus. E eu deixo uma porcentagem para continuar com o Nelore, para com que eu tenha as bezerras viram novilhas, e essas novilhas viram vacas que elas possam produzir para mim repor as vacas, entende? Sim. Então, eu posso falar, eu quero tanto Nelore, eu quero tanto de Angus, eu quero tanto de Senepol, eu quero tanto dessa outra raça. Então, eu tenho essa vantagem de eu poder escolher a raça, de eu poder escolher o que eu quero. Tem fazendas, João, que eles fecham animais de cruzamento industrial, entende? Então, ele chega para você e fala assim, eu vou fechar com você, comprar de você uma quantidade mensal ou semestral, ou para quem trabalha com meses específicos para inseminação, eles vão dizer assim, então eu quero comprar de você anual, entende? Então eu vou comprar de você anual. Então eu vou comprar 1.000 animais, 50 animais, 100 animais anual de você, da raça tal e da qualidade tal. Então esse melhoramento genético faz com que eu possa escolher o que eu quero para as filhas das minhas vacas, entende? Entendi. Você já trabalha, depende do contrato, né? Obviamente, inclusive talvez nesse contrato de regularidade de entrega você até consiga um preço melhor, um prêmio por conta disso. Não tem necessidade no mercado spot para vender o gado à medida que for criando a necessidade. E o ATF vai ter essa grande vantagem justamente de se padronizar, porque também o lado que está adquirindo, ele precisa de um lote padronizado para manter a qualidade da carne dele, né? Justamente. Bacana, perfeito. Bom, acho que eu já vou encerrar aqui essa questão dessa pergunta sobre a ATF, basicamente é isso. Então, 4% com gado de leite, só para fixar aqui, vou até pegar esse resultado. 30% com gado de corte, 9% leite e corte e 54% não trabalho. Então, tá aí, ó, eu acredito que talvez isso seja um retrato, diríamos assim, dentro desses 40 e poucas pessoas que estão participando aqui, talvez a gente tenha um pouco do retrato do que é, já que tem gente de vários estados, é um pouco do retrato que a gente encontra talvez do Brasil, ainda, ou seja, um caminho ainda longo não. Ainda a longo prazo. Um caminho para se percorrer, mas que sigam ali o Robson lá, que falou que desde 2004, enfim, já está trabalhando e que outros possam vir também para poder fazer exatamente a mesma coisa, tá? Bom, beleza, Juliano. Vamos dar sequência aí. E outra coisa interessante, João, a próxima pergunta encaixa muito com essa questão da porcentagem no qual nós colocamos aí, onde é que 50% ou mais um pouco, elas não trabalham com inseminação artificial. Porque, às vezes, elas não sabem o que é preciso de ter ou de fazer. Sim. Então, o mais interessante, às vezes, eu não preciso de ter nada. Nada. Eu contrato uma empresa, eu vou na sua propriedade, eu levo o meu botijão, eu levo o meu aplicador, eu levo todas as medicações, eu levo a bainha, eu levo o sêmen que você quer, nós escolhemos juntos. Então, você não precisa de fazer nada. Eu só vou na sua propriedade e eu faço a inseminação. Mas Juliano, eu queria tanto fazer a inseminação na minha propriedade. Tudo bem, você pode fazer, é muito simples. Mas eu não consigo inseminar, Juliano. Tá bom, você pode contratar um profissional para inseminar na sua casa. Ou até acionar o Sistema S, que ele é nacional. E ele vai na sua propriedade te dar um curso de graça para você, para os seus funcionários, de graça. Onde você pode economizar aí mais ou menos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais em uma inseminação, viu, João? Sim. E é um curso de graça. Eu aprendo em uma semana, o curso deles é uma semana. Eu aprendo em uma semana? Sim, aprende, claro que aprende. Né? Então, você pode pôr os seus colaboradores para fazerem o curso. Então, não tem segredo. Mas Juliano, eu acho caro para fazer. Tá certo. Tem uma pergunta que eu vou falar isso lá no final.
Mas o que é mais caro? Eu vou responder isso agora. A inseminação ou o touro? Vou responder. Entende? Tá. Perfeito. Assim, eu digo que a técnica ela é conhecida, tem a possibilidade de utilizar o sistema ES para poder adquirir o conhecimento, mas talvez um caminho para início, aí não sei o que tu acha, mas seria justamente, de repente, talvez contratar alguém para... Justamente. Acho que fazer o curso, talvez, né? Acho que é bom para adquirir o conhecimento. Futuramente você vai saber. Isso, aí trazer alguém para fazer um estudo, acho que prévio, para analisar se faz sentido pelo plantel que a propriedade tem, e depois disso também contratar alguém para executar e ir acompanhando, começar a ver o resultado para depois ir seguindo o passo, né? Legal. Por exemplo, vamos responder essa pergunta aqui. Todas as fêmeas estão aptas a serem inseminadas? Aí eu vou responder essa pergunta em cima da outra, do que eu preciso ter. Então, nem todas as fêmeas, sabia disso? Então, nós já chegamos em uma propriedade no qual nós começamos a inseminar os animais e nós não observamos nada. Só fui contratado para chegar lá e vou inseminar. Só para o dia. Uma pessoa faltou e eu cheguei e inseminei 50 vacas. Deu mais ou menos aí umas 15 vacas prenhas. Eu achei ruim, não gostei. E aí, quando eu fui inseminar, fui pago para isso. Eu disse a ele, mas você fez um teste antes, selecionou as vacas, fez um ultrassom antes, viu se as vacas estão boas para inseminar, como é que está o outro dela, como é que está o cio dela, o ciclo dela. Não olhei. Então, isso pode influenciar a época do ano. Então, nem todas as vacas estão aptas a entrar. Se eu tenho uma vaca que está muito gorda, pode ser que essa vaca não emprenhe. Entende? Se eu tenho uma vaca que é muito magra, pode ser também que essa vaca não emprenhe. Então, o que acontece? É bom chamar um técnico para ele ir na sua propriedade, né? Eu não posso chegar e inseminar uma vaca muito magra ou inseminar uma vaca muito gorda. Deixa eu te dar uma dica, João. No score, que é a estrutura da vaca, ela vai de 1 a 5, certo? Isso. 1 é muito magra e 5 é muito gorda. Então, se eu tenho uma vaca de 3, 3,5, 2,5, excelente. Uma vaca dessa aí tem muita chance, tirando outras situações dentro dela, mas uma vaca nesse perfil é muito bom. Mas, Juliano, eu tenho uma vaca muito nova, às vezes também não dá certo. Se a vaca, às vezes, não atingiu uma média de 300 quilos, 310, animais com 290, essa média de 300 quilos, às vezes eu não consigo inseminar esses animais. Entendi. Então, o correto é com que você chame alguém, fazer uma visita na sua casa, avalie os seus animais, avalie a raça, para que eu possa também fazer um diagnóstico de gestação, né? Em outras palavras, dar um toque nessas vacas, saber se elas estão vazias, se elas estão cheias, se elas estão dando cio ou ciclando. Então, eu vou te dar um diagnóstico. Suponhamos, João, você me chama. Você tem lá 30 vacas na sua propriedade. João, você tem um gado que está muito gordo. Vamos mexer com elas. Não, o gado seu está muito bom, João. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um diagnóstico de gestação, se elas estão vazias. Vamos avaliar o útero dela. Vamos avaliar o histórico desses animais, se esses animais, a idade que ela tem, se ela já pariu alguma vez, se ela deixou de parir. Ok. Com esse histórico, com certeza, eu vou ter um índice, uma porcentagem bem maior na sua propriedade. Isso. Porque isso, João, o financeiro é muito importante, João. Com certeza. É o mais importante da propriedade, senão ela quebra. Sim, exatamente. E você falou aí até que a gente vai entrar nessa questão do percentual, né? Você falou que nesse que você foi chamado, foram 15 que deram prenhez, isso? Do lote isso, 15 que deram prenhez. No lote de 50, né? No lote de 50. Quanto que dá aí de porcentagem? Dá 30%. 30%. Não é legal. Sim, isso né? vai falar. O Hugo fez um comentário aqui, mesmo que a propriedade da fazenda não vá ele fazer o trabalho, mas é importante ter conhecimento. Claro. Por isso que a gente faz essa webinar, a gente fala com o proprietário, né? É claro. Tem os cursos dos próprios sindicatos, do Senar, que oferece justamente para que se tenha conhecimento daquilo que está aqui. Exatamente. Então,
talvez aí, então, o primeiro passo é isso, analisar o plantel, né? Falar, vou começar hoje e vou fazer. Aí você falou sobre score, falou sobre o perfil da vaca, o histórico dela, uma série de coisas que o profissional da área vai justamente chegar a avaliar o plantel. Inclusive para dizer, ó, acho que não compensa, ou talvez, ó, temos que remanejar, talvez separa essas aqui para fazer, essas outras talvez vai ter que ir para descarte, para que você faça uma recomposição do plantel. Justamente. Coisas nesse sentido. Ô, João, eu gosto de contar histórias, acho que já percebeu, né? E isso é muito importante, porque essa vivência todo dia a dia que diz muito sobre isso. Então, sabe acho por que é bom contar história? Porque eu vou, essa pergunta, qual o horário, melhor horário da IATF, né? Uhum. E é claro que no horário que não tenha muito sol, na parte da manhãzinha ou mais na parte da tarde, né? Geralmente na parte da manhã. Só que, deixa eu te contar uma história, eu acompanhei uma fazenda, fui chamado para me dar uma assistência técnica em uma propriedade. A inseminação estava muito baixa, né? E eu falei, mas a prenhez estava muito baixa. E eu falei, mas eu vou acompanhar isso. Eu acompanhei, em 3, 4 meses eu não consegui nenhum resultado, não obtive nenhum resultado, não consegui achar o que era. E aí eu peguei, e com a autorização da proprietária, eu contratei alguém, olha só essa história, contratei alguém, sem que ninguém soubesse que é meu amigo, é meu conhecido, e eu coloquei dentro da propriedade. E nós colocamos essa pessoa lá de penetra, para entender a fazenda. Porque eu ia lá, estava tudo bonito. E aí, o que acontece? Quando eu observo um cio natural na vaca hoje à tarde, eu tenho que inseminar amanhã de manhã, certo? Quando eu observo cio, que a vaca está montando numa na outra, isso não sendo em tempo fixo, ok? Quando eu observo cio na parte da manhã, eu tenho que separar essa vaca e inseminar ela à tarde. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Então, 12 horas depois, mais ou menos, que eu observo o cio. Tá bom. E aí, o que acontece? O rapaz, toda vez que que ele observava o cio de manhã, ele esquecia na parte da tarde, ele punha o funcionário para inseminar. E muitos funcionários saíram porque não estavam dando conta de inseminar as vacas. Porque não sabiam observar cio e nem a hora de inseminar. Entende? Esse rapaz sabia. E aí, o que acontece? Teve 2 animais, por coincidência, foram 2 animais que ficaram no cio na parte da tarde. O que acontece? Nós iríamos ter que inseminar na parte da manhã. O funcionário saiu da propriedade, foi embora. E foi para a cidade. E ligou para o rapaz na parte da tarde inseminar. Resumindo, só podia na parte da manhã, né? O horário é na parte da manhã, porque deu cio deu de tarde e eu só insemino de manhã. Aí a porcentagem caía. E eu descobri que ele fazia inseminação na hora errada. Entendi. Por isso que as prenhezes estavam dando pouco, entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, para quem não faz em tempo fixo, tem que observar a prenhez e saber a hora de inseminar. Caso não consiga, o seu índice de inseminação vai ser muito ruim, vai ser muito baixo, entende? Bacana. Tem até uma pergunta do Genilson aí, não sei se você consegue ajudar. Minha pergunta. Primípara, a primeira cria seria ideal com a monta natural? Genilson, nem sempre. É porque algumas pessoas, não sei se é o caso do Genilson, tem medo de pegar uma primípara e colocar um cruzamento industrial, no qual ele vai sugar mais leite, o animal vai sentir um pouquinho mais, e na minha segunda inseminação pode ser que eu leve um tempo maior, né? Tenha mais dificuldade para inseminar ela. Mas o que a gente faz? Quando eu vejo que os animais têm um score baixo, que os animais não têm muita genética, Genilson, vê se você consegue entender essa resposta. Quando eu tenho animais com Nelore, por exemplo, com pouca genética, animais mais sentidos, mais abatidos, eu não coloco um gado de cruzamento industrial, no qual vai sugar muito leite e vai fazer essa vaca minha sentida, que está magra, sentir ainda mais, entende? Mas se eu tenho uma vaca, uma novilha de primeira cria, que eu tenho uma alimentação boa, que eu tenho uma genética boa, eu não vejo problema em colocar cruzamento industrial, ou colocar Nelore, ou qualquer outra raça, porque esse animal ele vai estar bem suprido, vai ter uma genética boa,
e não vai sofrer da primeira para a segunda aparição. Entende o que eu estou dizendo? Um bezerro, olha só para você entender, João, um bezerro de cruzamento industrial é mais pesado, bebe mais leite, suga mais da vaca. Um bezerro Nelore é mais leve e suga menos da vaca. Se eu tenho animais primíparas, ou nem precisa ser primípara, que a pergunta dele foi boa. Quando eu tenho animais que está muito sentido, ou melhor, vaca que às vezes está com score corporal não tão legal, a minha suplementação não é tão boa. Se eu coloco nessas vacas, nessas primíparas, animais de cruzamento industrial, eu vou ter um problema. Porque quando ela parir, da primeira para a segunda, essa vaca, o Genilson já deve ter visto isso, a vaca vai estar muito magra, sabe, João? E sentida. Vou demorar para me inseminar ela vai pegar cio dependendo 3, 4, 5 meses depois. E depois aí vai ter problema. Sim. Muito interessante isso, Genilson, que ele disse, muito interessante. Ele até agradeceu que já entendeu e entendeu, então, né? Acho que faz todo sentido. E a gente falando sobre essa questão de horário, até o Genilson colocou também a possibilidade de boicote nesse caso aí que se enfrentou com justamente. Justamente até descobrir que tem que colocar um spy ali, um espião, para poder entender o que estava acontecendo, né? E, João, outra questão de horário, que é legal, eu chego na propriedade, eu não gosto de seminar muitas vacas. Por que não? Às vezes a pessoa faz um lote só, de 200 vacas, 200, 300 vacas. E por coincidência, entende? Por coincidência, eu começo a inseminar essa primeira vaca, eu faço a medicação nessa vaca 5 horas da manhã, certo? Certo. 5 horas. Então, no outro dia, D0, D7, D9, D11, para quem insemina vai entender. Então, eu tenho que começar a medicação num horário e terminar ela num horário e inseminar no mesmo horário, entende? Então, se essa vaca de 250, eu comecei ela de manhã, fiz ela a medicação na parte da manhã, ela teria que ser inseminada na parte da manhã, entende o que eu estou dizendo? Sim. Tá. Só que aí, o que acontece? Essa vaca, por coincidência, ela caiu no período da tarde. O período foi muito comprido entre as medicações que ela está ali no cio e ela vai estar ali inseminada na parte da tarde. A probabilidade já vai cair também. Pode cair um pouco. Aí alguém me diz assim, mas não cai muito, não. Dependendo, 6 horas para mais de 6 horas pode diminuir a minha porcentagem. João, eu brigo por causa de 1%. Entende? Eu brigo por causa de 1%. Sim. Então, eu dou valor nesse 1%. Então, se eu quero atingir uma porcentagem maior, 50, 51, 60, 61, 40, 41, 42, então eu quero manter as vacas no mesmo horário. Entende? Pode ser que eu faça um lote de 100 vacas na parte da manhã e um outro lote separado, que eu faça toda a medicação na parte da tarde e eu faça a inseminação na parte da tarde. Tá entendendo? Perfeito. E todo esse processo é muito importante. Eu vou até startar aqui uma enquete aí, pessoal. Peço que vocês participem, tá? Que eu estou perguntando como é feito esse controle dos animais na propriedade, né? Legal. Ontem até a gente estava conversando, né, sobre um processo que aconteceu contigo, né, que tinha todo o processo de controle dos animais. Então, assim, eu até perguntei se é anotação manual, planilha Excel, sistema de gestão, ou se não é feito. Aí você citou um caso, porque assim, toda essa questão que você falou, que tem sistemas também que vão controlar. Tá, se eu fiz a medicação nessa vaca, eu consigo colocar, ou naquele lote eu consigo colocar, trabalhei nesse animal, desse horário, desse horário. Então eu consigo ter esse nível de, como se diz, de cirúrgico ali da informação, sabendo que aquele animal eu fiz a medicação em tal hora, né? Ou determinado lote. Mas eu estou registrado isso no sistema. E ontem você contou uma história interessante, não sei se vai ser a mesma, sobre sobre a informação que estava toda ela, né? E o banco de dados se perdeu. Não, deixa eu contar outra história. Posso contar outra história? Claro. Vamos lá. Deixa eu te contar outra história parecida. Nós tínhamos algumas fazendas anotam em caderno, sabe? Tá bom. E aí nós fizemos um lote de 100 animais, tá? Para inseminar. Tudo bem, o lote estava fechado, aí nós fazemos 4 manejos, né? Tem gente que faz menos, mas eu vou dizer o que eu faço. E aí, D0, para você entender. Hoje, daqui uma semana, que depois de 7 dias, depois de 9 dias, depois de 11 dias. No 9º dia, eu tiro o implante, entende, João? Eu faço o implante, que é um negócio de borracha, de plástico, que eu coloco dentro da vaca. Fica dentro da vulva dela. No 9º dia, nós tiramos os implantes. No 10º dia, e nós anotamos,
os animais lá. No 10º dia, nós pegamos aqueles animais lá e tal, quando estava num pasto fechado, entrou uns animais lá dentro, lá, bagunçou, abriu a cerca e se perderam esses animais. É facinho. Vamos achar o caderno, vamos achar a folha. Vamos achar essa folha que a gente fez do caderno. Tá bom. Cadê a folha, João? Quais animais? Foram 100 animais que nós fizemos o implante. Nós gastamos mais ou menos aí uns R$ 2.500 só do em implante 100 animais. É barato. Estou falando que até alguém fala assim, barato mais, Juliano? Barato. Cadê a folha para me saber quais animais que eram, João? Bagunçou no meio do lote, cadê? Aí o dono chega na propriedade. Bravo, mas bravo, e esse é sistemático, muito bravo. Eu abaixei a cabeça, ele foi, e eu vou dizer assim, é até antiético falar, mas ele xingou o funcionário da fazenda. Né? Não xingou de palavras ofensivas, chamou, né, de tolo, de bobo, né? Você é tolo, bobo, né? E você acredita que nós perdemos um lote de 100 animais porque o papel... Aí ele falou assim, estava no carro do Juliano. Aí eu falei assim, não peguei esse papel, mas eu pus lá. Eu mandei lavar o carro, infeliz. Cadê esse papel? Não sei, cadê? Ele colocou dentro do meu carro, segundo ele, e eu não vi esse papel. Sem te avisar também, que você estava com informação tão relevante, né? Talvez se você soubesse, teria guardado essa informação, né? E assim, nós não estamos, eu não sou acostumado a chegar na propriedade e eu falar assim, esse lote está aqui, a gente faz, ele tem o controle, ele fecha lá e ele tem a anotação dele, às vezes, no papel, que eu não gosto disso, né? E quando dá errado, eu não posso assumir essa culpa. Claro, com certeza. Tá. Não posso assumir essa culpa. Perfeito. E até o pessoal está respondendo aqui para a gente dar sequência. Então, aqui, 25% anotação manual, tá? A questão do caderno. Planilha de Excel, 43%. Sistema de gestão, 12%. Não é feito, 18%. Então, tem onde melhorar também esse processo de gestão, né? E você até contou ontem que tinha alguém com tudo bonitinho, tudo anotadinho, né? Só conta aí rapidinho para a gente dar sequência. Bom, essa outra foi engraçada. A gente anotava todas as prenhez, a medicação que fez, pariu, a vaca pariu o bezerro tal, e anotava no caderno. E era dias chuvosos, igual está aqui em Rio Verde. Aqui em Rio Verde está assim, Goiás está chuvoso. Sim, bem bastante. E ele colocou o caderno bonitinho que ele tinha, em cima, lá de cimento, onde que a seringa dos animais, né? Colocou em cima desse cimento lá. E aí, a nota de caderno, deixa o caderno aqui, a nota de caderno aqui, de repente, esse caderno caiu no barro. E a vaca pisou nesse caderno, afundou esse caderno lá. As letras emendaram naquele marrom do barro, sabe? Sim. E era uma anotação que a gente tinha de mais ou menos, aí eu não estou lembrado exatamente, mas de uns 2 anos e meio, mais ou menos. Né? Então, assim, eu digo que sempre, ontem a gente até conversava sobre isso, sobre nível de maturidade, né? Então, acredito que em 2 anos e pouco de anotação, você tinha muita informação a respeito daqueles animais, né? Só que, obviamente, o risco de não estar ele, seja numa planilha, que também tem lá os benefícios, como a maioria está respondendo aqui, mas num banco de dados, efetivamente, dentro de um sistema de gestão, de um software, né? Que, inclusive, a SEA contém, justamente para você ter o histórico desses animais, né? Porque é aquilo, né? Você tem todo o cuidado, mas ele está ali de maneira física, né? E vai lá 2 anos e pouco de trabalho perdido. E aquilo que você falou, né? Nesses 2 casos, né? E nesse primeiro que você contou, o tempo que se perdeu, a questão de você não ter informação, despender dinheiro, ter que refazer trabalho, enfim, uma série de coisas que não é só os 2.500 que você colocou, né? É muito mais do que isso, na verdade. Tem outras coisas envolvidas também, que a falta, às vezes, de uma responsabilidade maior também, sabe? Sim. De fazer, né? Às vezes, assim, mas eu vou te falar uma coisa, às vezes a pessoa está me ouvindo aqui, já passou por situação parecida aqui, né? No grupo aqui, já teve gente que passou por situação igual a essa. Sim. Às vezes não com a quantidade de 100, porque para mim 100 foi muito. O Robson até brincou que nesse caso é o tal do notebook. Anote, é mesmo. Notebook. Gostei, viu, Robson? E aqui, aproveitando, pessoal, continua participando, a gente já vai soltar uma próxima ali, a gente já está caminhando aqui para 50 minutos aproximadamente de eventos, tá? O Emerson faz uma pergunta, acho que é importante. Você falou sobre tamanho de lote. O ideal é trabalhar com lotes pequenos, de 100 a 200 fêmeas. O que você acha? Você até acho que já falou, mas só para reforçar, né? Sim. Depende muito, João, do inseminador. Entende? Então,
de 100 a 200 é um tanto legal, é um tanto bom. Tem inseminador que gosta de inseminar até 100 em um dia. Que ele faz na parte da manhã, ele demora ali 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, depende muito. Mas quando eu tenho um lote muito grande, e se acontece um acidente com alguma vaca dentro do curral, eu demoro, atraso, essa vaca quebra a perna, eu tenho que puxar ela. Às vezes eu não tenho propriedade que às vezes não tem salva-vidas, então eu vou perder muito tempo, às vezes, para me poder tirar aquela vaca ou consertar aquele problema, ou um problema no brete, e às vezes pode atrapalhar se eu tiver mais 100 vacas para frente ainda, entende? Então isso vai variar, o Robson pôs aí de 100 a 200, a propriedade dele deve ser uma propriedade bacana, e quem não tem? Entendeu? Então, às vezes, depende muito da propriedade dele de falar que o ideal para uma fazenda é 20, a outra é 10, a outra é 30, a outra é 50. Então, eu tenho que avaliar a sua propriedade para falar o que pode ser ideal, entende? Mas o Robson, dentro da propriedade de 2014, 2004, eu acho que 100 a 200 é um tanto bacana. Perfeito. Bom, beleza, dando sequência aqui, a gente agora pode falar sobre custo de aquisição, o que tu acha? Eu já vou soltar a próxima enquete, lembrando que a gente finalizou aqui com como é feito o controle dos animais, com 29% na anotação manual, 41% planilha de Excel, sistema de gestão 12, não é feito com 16. Certo. Então vamos responder o custo, né, Você acredita que as pessoas estão mandando mensagem no meu WhatsApp aqui para mim, aqui, sabe? Estão mandando assim, sabe? Responde minha pergunta. Eu não dou conta de responder, como é que fala? No WhatsApp e aqui, né? Ah, sim, pessoal. Aí tem que usar aqui diretamente o próprio chat aqui para a gente poder colocar, tá? O Hugo até colocou uma questão aqui, tá? Enfim, a Hálida já tinha colocado aqui uma anotação. Papai não é mais viável, isso de fato não é, né? Tem que anotar de uma forma mais objetiva e acessível, concordamos. O Hugo coloca quais as principais vacinas para fazer antes do protocolo IATF. Tá. Eu já soltei aqui a questão do custo, tá? Já está rolando lá a enquete, pessoal. Já participem lá. Eu gosto muito de avaliar, entendeu? A propriedade, né? Nós temos vacina contra IBR, a vacina contra BVD, que é muito importante nós fazermos. Tem a vacina contra a leptospirose. Então, eu vou avaliar na propriedade dessa pessoa o que está acontecendo e o histórico da propriedade, entende? Tem fazenda que eu faço essas vacinas anuais. A pessoa fala assim, mas, Juliano, botulismo tem tudo a ver com a reprodução? Sim, porque às vezes eu tenho uma propriedade que tem muito osso, que às vezes tem muita água parada, e essa água pode atrapalhar, ou esse osso pode atrapalhar. Se eu não tiver uma vacinação contra botulismo e tudo mais, eu vou perder animal, eu vou diminuir minha reprodução, ou alguns animais não vão, como é que fala? Comer aquela quantidade de toxina suficiente e vai abaixar o meu índice de imunidade. Abaixando o meu índice de imunidade, eu vou ter uma reprodução menor. Então, nós temos a vacina no Brasil inteiro, que é da raiva, da fitosa. Legal usarmos isso. Né? Usarmos a vacina contra botulismo, usarmos vacina contra... que é o carbúnculo, a manqueira, que seria os coccidiosos, né? Carbúnculo, manqueira, vou dizer assim, você vai entender. E, lógico, BVD, usar vacina contra a leptospirose, IBR, todas essas são importantes. Hugo, então eu gosto muito de falar, de avaliar também a propriedade, para eu poder te falar assim, vamos seguir nesse padrão de vacinação, vermífugo, é bom usar, né? Às vezes modificador orgânico, tudo isso é legal, depende muito da propriedade. E agora aqui, posso responder algumas perguntas assim um pouco mais objetivas? Claro. O custo da aquisição do touro e da inseminação artificial. Não sei o preço que está custando touro, às vezes, em outras cidades. Mas o touro depende muito da genética desse touro. Touro pode valer de 3 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil ou até mais. Depende do touro. Então, às vezes, se você quer investir num touro bom, claro que vai custar 10 mil ou mais em cima disso. E eu vou ter sempre aquele mesmo touro na propriedade. É bom? É claro que é bom, é lógico que é bom. O touro dá um índice de segurança, um índice de prenhez maior do que a inseminação. Então, o que eu prefiro fazer? Qual que seria melhor? O que eu faço, o que eu recomendo, é que você tenha a inseminação artificial, que seja ela IATF, e que você tenha touro de reposição.
O que é reposição? A vaca não emprenhou na inseminação artificial, eu jogo ela para cima do touro. Entende? Então, nessa jogada aí da pergunta foi legal, touro versus inseminação artificial, eu prefiro ter os dois. Tá entendendo? Então, eu prefiro ter os dois. Se eu for inseminar 100 vacas, o custo dele pode custar, não sei de você aí, né? Não sei nem se eu vou estar respondendo essa pergunta. Pode custar 100 vacas, pode custar R$ 2.500, R$ 3.000, ou até 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. Entende o que eu estou dizendo? Então, o custo pode ser muito alto. E um touro de 10 mil reais, ele vai durar 3, 4, 5 anos na sua propriedade. Entende isso? 2, 3, 4, 5, 6 anos, mais ou menos, na sua propriedade. Pode até durar mais. Só que ele vai emprenhar 30 vacas, 40 vacas. Só isso. Então, eu vou ter um touro, aí você vai pensar, quanto que eu estou pagando no touro? Então, eu estou pagando 10 mil reais, eu vou ter um touro para inseminar 30 vacas por ano. Quanto que dá isso? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eu faria, o que eu gosto de fazer, o que eu te indico a fazer. Tenha touro de reposição. Depende do estado que você está. Eu posso te indicar um touro melhor para o estado que você está, o seu pasto, a sua fazenda. Então, eu prefiro indicar para você inseminação artificial com depois o touro de repasse, né? E qual o tamanho, João? Que a pessoa me pergunta assim, mas qual o tamanho que vale a pena fazer isso? João, eu já inseminei uma vaca. Uma vaca. A pessoa tinha uma chácara, dava leite, e ela queria que a vaca continuasse dando leite, e ela me inseminava uma só vaca. Então, o que acontece? Não tem tamanho. Você pode ter uma, 2, 50, 30, 100, 1.000, 2.000, 5.000, né? Tem fazendas vizinhas aqui, conosco aqui, que insemina 9.000 vacas. Dá um trabalho para fazer isso. Só que tem vários currais, o curral esparramado, entendeu? Lotes diferentes, Sim. Então a gente consegue fazer isso. Perfeito. Até o Joaquim coloca aqui, uma propriedade pequena de aproximadamente 30 animais, seria melhor o touro ou inseminação, propriedade pequena. Aí... Joaquim, bacana o que você fez. Eu vou falar de custos aqui, tá? Vou criar uma situação, tá bom? Vou pagar 10 mil reais no touro. Esse touro vai me durar aí 5 anos na minha propriedade. Então, 2 mil reais por ano, ok? 2 mil reais por ano. Divide 2 mil, tem como você calcular aí, Ivan, por favor? Vamos lá, peraí. 2 mil dividido por 30. Deixa eu puxar aqui minha HP. 2.000 por 30, né? É um cálculo assim, base, viu? Tem gente que tem outros cálculos, mas é um básico só para você entender. 66,67. 66,67. Pode ser que 66,67 é o mesmo custo, presta atenção, 66,67 por vaca durante 5 anos. E 66,67 pode ser o mesmo custo de eu inseminar na sua propriedade e eu colocar um touro que eu quero, a genética que eu quero. Então, isso vai variar. Ah, mas paguei mais caro no touro. Eu estou pagando mais caro no sêmen. Então, eu tenho que olhar a sua realidade e você entender isso. A inseminação vale muito a pena. Em muitos casos, João, fica mais barato. Em muitos casos fica mais barato. E te aconselharia o quê, Joaquim? Vamos inseminar as 30 vacas e eu vou colocar um touro de repasse. Entende? Igual a gente disse ali agorinha. Ah, mas não vai ficar mais caro, Juliano? O preço que você vai vender os bezerros num lote uniforme de melhor genética, com certeza. Cai justamente naquilo que a gente falou lá no início, né? Que o benefício acaba sendo também o premium. Justamente. O valor premium que você vai ter por um lote homogeneizado. Justamente. Padrão. Então, Joaquim, vamos avaliar. Né? Um touro de 10 mil na sua propriedade ficaria quase empatado 5 anos de inseminação lá. Perfeito. Tá entendendo? Exato. Tá, perfeito. Inclusive, pessoal, só reforçando aqui, a gente está com a enquete aí rodando e a gente acabou de deixar um link aí para vocês, que assim, também a gente ajuda produtores a obterem mais lucro através de gestão, tá? Então, se quiserem saber todo esse protocolo ETF que a gente tem dentro das nossas soluções, a gente entrega isso também, controle dos animais, ganho de peso, GMD, o que deu, custo por animal, custo por cabeça, enfim, todo o protocolo de ETF lá dentro da nossa aplicação. Para vocês saberem um pouco mais, só clicar no link aí e falar diretamente com um dos nossos consultores que está participando aqui, tá? E dando sequência aqui,
Ele falou da dificuldade, o Hugo falou sobre dificuldade nas pequenas propriedades, são as estruturas, né? Os currais, bretes, os troncos de contenção, esse tipo de situação. Hugo, obrigado por ter lembrado, porque eu estou tentando aqui colocar na minha cabeça o que faltou de eu falar, é isso aí. Já cheguei em fazenda para ensinar 30 vacas. Eu achei que eu ia fazer em meia hora, ia embora para casa e tá tudo feliz. Mas cheguei lá, o curral era muito ruim, muito ruim. O espaço que eu tinha, entende aqui para você entender. O curral, aonde coloca ali a seringa, ali, onde é que coloca os animais, tem um pauzinho assim, tá entendendo? Tem um tronco assim, não tem? Onde é que passa ali a seringa? No tronco? Sim. Então, aí, suponhamos que fosse desse tamanho aqui, ó. Você vê, Hugo, olha só que interessante. Fosse desse tamanho assim, ó. Tá? E a vaca ficava pequena aqui dentro. O espaço é muito grande. Uhum. E aí eu ia para tentar inseminar, a vaca jogava o pé para trás. Queria me bater de tudo quanto é jeito. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que furar um buraco no chão, colocar um pedaço de pau dos dois lados, para me colocar um pedaço de pau aqui, para me poder prender a vaca, entende? Prender a vaca mais fechada, mais curto. Tá entendendo, João? Então, sim. O que acontece? É muito assim, tem fazenda que é muito difícil mesmo, curral, o tronco, o brete, contenção, por isso que é bom a gente avaliar antes, para ver se compensa a gente ir lá inseminar ou você inseminar. É bacana isso também. Sim. Em relação ao custo, seria somente uma tentativa do IATF e depois colocaria direto, ou com o touro e a segunda tentativa? Jussara, essa pergunta é muito legal. Muito mesmo. Todo mundo me faz essa pergunta, João. Todo mundo me faz. E eu tenho fazendas que eu faço uma inseminação, uma só. Depois que eu inseminei a vaca, João, olha só essa dica que eu dou para você. A vaca sai da minha inseminação direto do touro. Direto. Entende? Eu já vou colocar ela lá no meio do pasto, o touro já está esperando ela. Porque se eu não peguei na inseminação, o touro pega. No mesmo dia do cio. Tem gente que fala assim, Juliano, eu quero tentar 2 vezes para me ter um lote mais uniforme um pouquinho. Tudo bem, não tem importância. Fazemos também. Então, eu não gosto de passar para 3. Eu não gosto de fazer 3. Eu gosto de fazer 2. Né? Porque eu consigo um lote bem uniforme ali, em média de 20 dias, eu consigo fazer isso, 20 e poucos dias. Então, eu prefiro 2 vezes. A inseminação hoje não emprenhou, eu consigo ter... tá. Ou melhor, 30, 40 dias, né? Que eu quero consertar a frase que eu disse. Perfeito. Então, 30, 40 dias eu tenho 2 lotes. Uhum. Eu prefiro assim. Então, muita gente faz, mas muita gente, Jussara, faz uma só inseminação e já coloca o touro. Muitas propriedades fazem isso, né? Perfeito. Bacana. O Hermes até coloca aqui um touro para 30 vacas é bom, mas o problema é que se esse touro se machucar, ou se não for muito bom, ele não daria conta das 30 vacas, e um ano sem nascer 30 vacas, o prejuízo acaba sendo muito maior. Fantástico, Emerson, fantástico. Porque se eu tenho só um touro, e esse touro dá um problema... Machuca, de casco, no pênis, né, ali, qualquer machucado que ele tiver, acabou, entende? Fantástico isso. Às vezes, tem propriedade que são 2 touros para 30 vacas, porque se um falhar, tem o outro. E se um acabar, fantástico isso, touro. É verdade, Emerson, é verdade isso. E por falar em touro, a pergunta ali embaixo é qual o melhor touro? Isso. João, é difícil de falar, porque eu estou hoje em um estado aqui em Goiás, no qual meu clima é muito variado, sabe? Não é nem muito frio e nem muito calor. Então, eu gosto. Alguém me disse assim, ó, o touro Angus para vaca Nelore, é coisa de momento. Eu não acho que é momento, eu acho que é mercado. Então, o Angus me dá um melhor marmoreio, me dá uma carne mais macia. Então, para o meu estado, eu consigo ter bezerro, no qual vai crescer e vai engordar, que eu consiga ter um cruzamento com um Angus, no meu estado. Entendi. Eu posso usar outras raças? Claro que pode. Você pode usar o Senepol, pode usar Canchim, pode usar o Brangus, como inseminação artificial. Qualquer um outro. Mas é o que eu gosto. Eu não falo isso em live, tá? Estou dizendo nem em palestra. Não uso isso. Estou usando pela primeira vez isso. Vou dizer o que eu gosto, né? O que eu gosto. Então, eu gosto do Angus. Mas se eu for jogar esses animais para um clima mais quente, depende do estado, pode ser que lá eu tenha um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes, eu não vou poder usar um touro que tem Acho que não dá para ser uma receita de bolo, né? Como a gente falou lá no início, o Brasil é continental.
Então, você fala, Justamente. a regra para o centro-oeste não vai ser a mesma para o sul, quem dirá para o norte e assim por diante. Uma outra raça que eu gosto muito, o Sindhi, que ela é usada muito no sul, né? O Sindhi é excelente no sul, excelente. Aqui também é, em Goiás, não é tão usado quanto o Angus, é excelente. Não me dá uma quantidade de marmoreio tão legal, igual o Angus, mas me dá ganho de peso, que é bacana, me dá precocidade, às vezes, assim, é muito grande o Sindhi. Aqui em Goiás também se usa, mas não na quantidade que usa no sul. Entendi. Esse animal come muito e é muito boa a carne desse animal. E a Nils deu uma ideia muito bacana. Perfeito. E aqui falando sobre mais uma pesquisa, uma enquete que a gente soltou aqui, sobre qual o custo IATF da sua propriedade, tá? Então, abaixo de 60 por animal, 40% até o momento, participem aí, pessoal. De 60 a 100 por animal, 46%, e acima de 100, 13%. Então, a maioria está ali nessa faixa de, somando aí, obviamente, os dois, de 100 para baixo, com a predominância maior, creio, entre 60 e abaixo um pouco de 60 reais. Olha o que o Emerson disse ali, ó. Sou do Mato Grosso, justamente, é o que a gente falou aqui, encaixa muito por nessa resposta do Emerson. Do calor. Nelore é a melhor opção. Concordo. Mais rústico, né? Vai suportar. Concordo. Nelore com Nelore. Lá no Mato Grosso, e o interessante, vou só falar uma observação, Emerson, você já percebeu isso. A terra do Mato Grosso é uma terra que você vê uma pastagem, mesmo que a pastagem esteja fraca, o capim é muito nutrido, entende? Então, os animais que vêm do Mato Grosso, muitos deles são animais excepcionais. E quando você mexe com Nelore e investe em genética de Nelore, vai dar aí animal muito bom. Bacana. Bom, e aqui... Quem deve fazer? Quem deve fazer, acho que a gente até colocou, mas talvez a resposta seja para quase todo mundo, né? Dependendo. Justo. Esses 40 e poucos % aí que não deve, que não faz, tem que entrar, tem que fazer, deve fazer. Faça. Exato. Até colocando, voltando à enquete, que ela já tirou, mas se já trabalha com a TF, na verdade a gente teve 54% falaram que não trabalha. Então, tá na hora de começar a pensar, né? Que seja chamar um consultor, avaliar o plantel e tudo isso que a gente falou e tentou percorrer aí também. Tá? O Joaquim disse assim, sou do semiárido piauense e apaixonado por gir leiteiro. Gir leiteiro. Eu também, Joaquim. Nossa, como eu acho eu vou dizer o que eu acho, é ruim, né, dizer o que a gente acha, sabe? É difícil demais. Mas, Joaquim, eu acho uns animais muito bonitos, o gir é limpo, produz leite, animal que tem uma carcaça boa, pode ser que não tenha muito peso, mas esse animal tem uma carcaça boa, tem um... rapaz, sou apaixonado em gir leiteiro também, viu? Beleza. Agora, qual a porcentagem de prenhez esperada na IATF? Isso, exato. E antes de falar, eu já vou soltar a próxima enquete, já vou até recortar aqui para a gente pegar aqui, que eu acho que o pessoal vai falar enquanto eles vão votando, aí a gente vai respondendo. E até aproveitando, pessoal, tem um link aí do WhatsApp para vocês quiserem ter um nível de gestão na fazenda de vocês com mais controle, só clicar no link aí e falar no WhatsApp com o nosso pessoal aqui, com o nosso time comercial, para vocês elevarem o nível de maturidade aí do que tem de gestão para ter mais lucro e rentabilidade, porque justamente o nosso sistema vai ajudar a bater na questão do custo, né? Então esse é o nosso ponto perfeito. Não vou responder essa pergunta ainda, não vou esperar um pouquinho as pessoas responderem aí, sabe? Tá. Então eu já vou soltar aqui a próxima, que qual que é o percentual de prenhez na sua propriedade, para aqueles que já lidam diretamente. A enquete já está no ar, pessoal. Então, qual o percentual de prenhez da sua propriedade de uma IATF, tá? Aí nós temos... Mas vamos... menos de 30, de 30 a 60 e mais de 60. Que eles coloquem, não é o que eles esperam, é o que eles têm. O que eles têm hoje, é o que eles que já fazem, tá, pessoal? Tá, e lembrando, não se preocupem, pode votar que não vai aparecer o nome de quem foi que votou e não vai aparecer para a gente, é para que a gente consiga ter efetivamente a informação, façam essa votação e daqui a pouco, lembrando, a gente concluindo aqui, a gente vai chamar a Josi do marketing para poder, a Josiele, para poder fazer o sorteio do nosso kit Ciacom, tá? Só colocando aqui o chapéuzinho, o kit churrasco, a squeeze e a nossa xicrinha para hidratação e tomar aquele cafezinho, tá? E a gente não pode avançar muito no horário, não, que o Juliano falou que ontem acordou, aliás, hoje, né, Juliano? O dia hoje foi cumprido, né? Olha só, João, deixa eu responder a pergunta do João. Né? Vai lá. Olha só, na verdade eu trabalho com monta natural, só que
controlado e a variação vai de média de 50%. Um dia, eu cheguei na propriedade e o rapaz falou assim para mim assim, né? Não, minha fazenda dá 50%, 50%, 50%, 60%, 50%. E eu brinquei com ele, falei assim, olha, o que eu conseguir subir e aumentar, você me dá metade dele no final do ano? Brinquei, né? Aí ele falou assim, não, tá doido? Eu falei assim, se eu conseguir mais de 95%, você me dá metade dele? Daria 20 e poucos por cento, né? Sim. E aí ele brincou comigo. Falou assim, tá combinado, Juliano. Isso é coisa disso aqui, isso é coisa de louco, tal, brincou comigo. E nós pegamos na frente de todo mundo funcionário, fiz ele assinar um papelzinho branco assim, brincando, mas falando sério, e trabalhei 1 ano e meio na propriedade dele. Nesse 1 ano e meio, eu pulei para 96%. 96%. Quando eu cheguei no final, eu não cobrei nenhum real dele para chegar nessa aposta minha final. Quando eu cheguei nos 96%, e eu provei para ele dos 96%, eu brinquei com ele, aqui o papel assinado, o que nós vamos fazer? Para onde é que eu vou levar esse bezerro? Ele ficou bravo. Onde é que eu encosto o caminhão, né? Onde é que encosta o caminhão? Ficou bravo comigo, falou, não, mas é caro demais. Eu falei, mas você subiu, olha o tanto que você subiu. Tanto que você faturou a mais, né? Justo. Até hoje está me devendo. Olha, se você estiver assistindo aí a live, está me devendo ainda, viu? Tá em dívida, né? Aqui, o pessoal já começou a responder. Então, aqui, assim, o percentual. Menos de 30%, 7% para quem faz. 84%, maioria, né? De 30% a 60%. E mais de 60%, 7%. Tá? Então, tá aqui. Aí acho que você pode explorar aí um pouco mais a respeito do tema. Resposta ficou ótima. Tá, teve gente que falou que votou errado aqui. Acho que o Luiz falou que votou errado. Bom, enfim, não tem como votar o voto, acabou indo aí. Mas tudo bem. Mas a maioria aqui, grande parte, de 30% a 60%. Mas a gente não pode, João, prometer porcentagem em propriedade. Porque varia muito, como a gente disse para trás, a genética dos animais, o pasto, a alimentação, varia muito. E até a questão, você citou aquele caso onde o índice estava muito baixo, 15%, que a gente citou, e foi descobrir talvez até ou a falta de gestão da pessoa, ou até um boicote. Justamente. Às vezes, né? A falta de gestão, e entre outras coisas, a falta de anotação, sim, a falta de saber se os animais estão prenhes ou não, se essa vaca... Já cheguei em propriedade, João, que a vaca faz 4 anos que ela não pare. E 4 anos a pessoa inseminando aquela mesma vaca. Tem lógica? Se a gente fosse colocar, talvez seja até um tripé, né? Que eu estou falando aqui de pessoas, estou falando de genética, estou falando de gestão, e caberia talvez uma coisa. Então, não adianta uma coisa só funcionar bem. Não né? adianta. Então, se você vem com a genética muito boa, mas não tem como aplicar, não tem o processo, também não adianta. Talvez a estrutura também, falou a falta de curral, de brete, etc. Então, assim, não é uma coisa sozinha, né? Se a gente for considerar. O Luiz me disse aqui, deixa eu explicar essa pergunta, a resposta. O Luiz falou assim que não existe 96% de prenhez. Tá? Mas eu não estou falando em sistema de IATF, tá? E a gente, às vezes, consegue 96% de prenhez quando eu já fiz todo um processo na fazenda de descarte dos animais inválidos. Quando eu faço um ultrassom, o que eu faço? Eu passo ultrassom e vejo as vacas que estão ciclando. Tiro as vacas que não estão emprenhando, não estão ciclando, tiro elas fora. Entende? Então, eu vou deixar na sua propriedade o quê? Eu vou trocar uma vaca sua magra ou muito gorda. Eu vou colocar vacas que estão ciclando, vacas que estão com útero legal. Eu vou conseguir identificar essas vacas. Vou inseminar essa vaca uma vez, vou inseminar a segunda vez e eu vou colocar o touro na segunda vez. Vou explicar, se eu tenho 50% de prenhez, o que acontece? Eu tenho 100 vacas e eu tenho 50% de prenhez, que é a média nacional, 50%, por isso que as pessoas colocaram. Então, eu tenho 100 vacas, na minha primeira inseminação tem 50 vacas prenhes, certo? Sobrou 50. Se eu insemino de novo, eu vou ter mais 25. Sobrou 25 de 100 vacas. Então, eu tenho 75% de prenhez. E eu coloco 3 touros, o que eu teria, 3 touros em uma propriedade de 100 vacas, 3 touros em cima de 25 vacas. Esse boi vai fazer a festa. E vai emprenhar quase todas elas, sendo que elas estão aptas. A minha prenhez vai aumentar. Vai aumentar bastante. Né? Minha prenhez vai aumentar. E parece muito engraçado mesmo, Luiz, quando a gente fala assim que a porcentagem é muito alta. Mas 96 não é em uma só inseminação, né? Deixar bem claro aqui, porque senão pode falar assim que eu sou o rei, eu não sou, não. Acho que está explicado aqui sobre a questão. Como a gente estava falando de ETF, na verdade, a gente está falando de monta natural junto aqui também, né? Justamente.
Então, qual a porcentagem esperada para a IATF? Quando a gente faz, eu te digo, João, eu quero obter 50%, tá legal? Tá bom. Se eu obter 40%, você me perdoa? Perdoa. Se eu fizer 60%, estamos felizes? Estou feliz. Então, a média esperada na inseminação artificial, a média é de uns 50%, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Varia muito aí esse negócio. Eu até perguntei esse índice em relação à Munda, a gente perguntou sobre a questão da utilização da TF, a gente estaria dentro. É isso mesmo, mundialmente falando, genética? Mundialmente falando, depende muito do país, porque tem países que fazem isso, que eu tinha explicado antes. Eu vou selecionar as vacas. Entendi. Né? Então, chegou na propriedade que tinha alguns animais que ele comprou. Olha só, João, vou só explicar isso aqui para a gente entender, para a gente encerrar essa pergunta, né? Que o tempo nosso avançado. Perfeito. O cara tinha 50 e poucas vacas na fazenda. Comprou a média de umas 30 vacas PO, com registro na cara, entendeu? Com aquele caranguejinho. Dessas 30, tinha 20 vacas que tinham o útero, estava ruim, sabe? Não emprenhava, não dava cio, não emprenhava, não dava cio. Eu falei, vamos descartar. Ele foi teimoso, não quis descartar, não quis. Ele ficou com essa vaca 2 anos, não emprenhou essa vaca 2 anos. Chegou no 3º ano e falou assim, vou descartar. Então, a gente tem métodos, nós profissionais temos métodos de avaliar sua vaca por dentro. Cio, avaliar o ovário, avaliar o útero. Então, se eu faço isso na sua propriedade, eu descarto vacas que estão bonitas, pelo bonito, caranguejo na cara, mas que não está emprenhando, não está dando cio, ou melhor, eu descarto ela, entende? Sim. Então, só que aí eu tenho que anotar essa vaca, tem que saber se essa vaca pariu, tem que ter um controle disso. Aí vai a questão do controle que a gente está falando. Então, não é só genética, animal, altura, é um mix de qualidades que a gente tem que ter para poder tomar a decisão correta e basear em dados, né? Deixa eu só falar, Luiz, deixa eu te ajudar, eu vou te ajudar, eu não vou fazer aposta com você não, pode ser que eu perca, mas eu vou te ajudar a ter uma porcentagem muito boa, vou te dar uma direção, anota depois o meu contato, eu quero falar com você, eu quero que você esteja no índice alto aí, vou te ajudar aí a ter mais de 90%. Tá bom, perfeito. Luiz, até se você quiser deixar aí o teu contato, pode mandar de repente no privado, colocar que a gente passa por Juliano e a gente já entra em contato, depois ele entra em contato contigo, tá? Bom, Juliano, colocando aqui então as percentual, são 87%, ficou entre os 30% e 60%. Ou seja, é a média mesmo. Aquilo que é realmente esperado do pessoal. Tá. Algum mais outro ponto? Lembrando que a gente já está aqui com 1h20 praticamente. Mais algum outro ponto? Ou acho que você conseguiu percorrer por todas as questões? Eu acho que deu certo, porque gostei muito, João, do webinar, porque eu vejo que as pessoas interagiram muito e a gente interagiu com pessoas do Brasil inteiro, foi muito bacana. Legal. Gostei muito. E quero aqui deixar meu contato para a pessoa me fazer pergunta direta, sabe? Para a gente poder responder. Se for alguma dúvida, responder. Tá bom. Bom, aí você sabe, entra em contato, você quer deixar o contato do sindicato, o teu particular, aí você pode colocar até direto no chat, se as pessoas quiserem. Ou pode ser também. Quem nos procurar, a gente colocar e mandar. Ou e-mail, o que você acha que é melhor? Pode ser pelo WhatsApp também. WhatsApp, né? Qualquer Só que eu não sei qual, não estou dando conta de colocar aqui. Pode até falar aí, é o 64. 64. Né? Ok. 9907 4063. 4063, tá? Então isso. Tá aí. Eu acabei de colocar aí, pessoal, 649-9907 4063, tá? Então, para aqueles que quiserem trocar uma ideia melhor com o Juliano aí, ou contratar efetivamente o serviço, uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, para dar o start aí inicial para esse processo de ETF, tá? E fazendo um pouco aqui, falando a respeito das nossas aplicações, né? Os nossos sistemas, justamente, eles ajudam aqui a ter um processo de... Eu digo que é uma fórmula matemática bem simples para mim, né, Juliano? Que é o que? O lucro é o quê? Receita menos os custos e despesas, né? E onde é que a Secom vai poder apoiá-lo, tá? É justamente nesse processo de gestão de custo. Eu não vou te ajudar a vender melhor o gado, fato. Mas eu vou te ajudar, a gente te ajuda a entender melhor os seus custos e onde eu posso reduzi-los, tá? Então, primeiro, antes de reduzir, eu preciso entender onde eu posso reduzir. E a gente, com o nosso sistema, vai ajudar justamente isso através de uma plataforma que tem vários processos, principalmente tanto a gestão de estoque, de farmácia, de custo por animal, custo de manejo, custo de alimentação, tudo isso a gente consegue entregar para vocês, além da pecuária e agricultura dentro da mesma solução, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse relatório aqui, o
o Juliano. Inclusive, ele trata sobre o processo de prenhez. Então, aqui, isso aqui é um dado fictício, né? Está como 100%, né? Mas aqui entre a fêmea 136, 132, por exemplo, ele estaria com 66% de prenhez. Então, nós temos alguns relatórios aqui, qual que é o custo do animal, o custo total dele, seja de aquisição, o que eu gastei extra, o custo de manejo e suplementação, e, além disso, um relatório de ganho de peso. Enfim, nós temos uma aplicação bem completa, que não vai estar só no caderno, isso aqui vai estar dentro de uma base de dados, você consegue acessar em qualquer local, porque esse sistema, inclusive, ele trabalha em nuvem, então basta um computador acessando, e se você estiver em qualquer lugar, se a fazenda estiver em outro local, é possível de se acessar, tá? Eu gostaria agora, então, pessoal, aqui, para a gente finalizar, e colocando aí, clique no link aí, nós temos a oferta que tem um profissional da Secom para poder falar com vocês, e depois, amanhã, ou ainda hoje, mandar algumas questões, para a gente poder, de repente, marcar aí uma apresentação sem nenhum compromisso. A Priscila acabou de colocar aí no chat também, tá? Então, o link, acho que não foi, a Priscila, tá? Mas basta clicar no link da oferta, saiba mais, para poder falar com ela diretamente, tá? E eu gostaria... João, sim, pode falar. Né? Posso contar um segredo? Pode, claro. Então, vou contar um segredo. Vamos publicar o teu segredo aí. Publica meu segredo. Eu não gosto de contar isso para todo mundo, mas eu tô vendo que a live aqui tem muitas pessoas que são, como é que fala, que querem, né, ganhar um pouco mais de dinheiro na parte de gestão, de propriedade, fazenda, né, engorda, leite. Eu vou contar um segredo. Você sabe o que se resume a assistência técnica? A assistência técnica se resume em banco de dados, tá? A minha assistência técnica na sua propriedade, se você quer aumentar a sua porcentagem de prenhez, quer aumentar ganho de peso, quer aumentar ganho de leite, o que eu vou ter que fazer? Banco de dados da sua propriedade. Sim. Avaliar animal por animal e colocar ele dentro do sistema de dados. Tem produtor que é um segredo, que faz isso sozinho através de um programa igual a esse. Sim. E ele vai ter noção que eu vou ter. Se eu conseguir colocar toda a minha fazenda em um banco de dados, eu vou saber, João, quantos animais que pariram, quantos animais que perderam o bezerro, o que está acontecendo. A genética, se você lembrar, só fazer uma observação, tem fazenda que tem um chip. O chip lê se a vaca tá com pneumonia, se ela está no cio. Mas como que esse chip lê isso? Através de bancos de dados. Sim. E se você faz isso, colocar tudo em um banco de dados, eu tenho certeza que o produtor vai aumentar o resultado, né? E assim, eu acho que o bacana é que o pessoal às vezes fala assim, por exemplo, a gente até fala, ainda não consigo fazer ATF. E quando a gente fala de gestão também, o camarada já quer ter o controle do controle do controle do controle. Calma. Fica devagar, né? Começa pelo teu fluxo de caixa, gestão financeira, apontar os custos, as receitas. Daqui a pouco você começa a controlar os animais com bastão, controlar o peso. E aí eu digo, né? Você começa aqui no nível... Você não, por exemplo, estou no nível 0, quero ir para o nível 1. Você nunca vai sair. Eu acredito nessa hipótese, tá? Digamos assim, você já quer com caviar, né? Vamos no arroz com feijão aqui primeiro, vamos resolver. Então, sair do nível 0 para o nível 5, dificilmente você vai conseguir. De fato, não consegue. Então, a gestão também é um passo a passo e ela está focado na gestão da informação, que são bancos de dados. E o sistema ele ajuda nisso, né? Ou seja, eu quero o histórico de um animal, inclusive na nossa aplicação tem como você clicar lá, eu quero histórico de reprodução daquele animal. Então, eu já sei aquela vaca, quantas vezes ela foi, qual que é a filha dela, tudo isso, eu tenho essas informações. Então, é algo bacana, né? O que eu fiz por exemplo, se eu fiz um protocolo em ATF, quais foram os animais, igual eu separei um lote de 100, eu trato o que eu usei naquele lote de 100, naquele dia, na data, naquele horário, e me ajuda a fazer todo esse controle para poder ser mais efetivo e ter mais receita, de fato. Eu estava acompanhando a fazenda no Mato Grosso, né, rapaz, do Mato Grosso aqui, e sabe como é que a gente aumentou o índice de reprodução lá? Porque a gente não tinha dado nenhum. Eu comecei a ter dados. E eu pedi para ele anotar a chuva, colocar no sistema de dados, no computador. Sim, chuva, quando que chovia. Aí o que acontece? Ele copiava o que eu fazia aqui em Goiás, só que lá chovia depois. Agora, apesar que tá engraçado, tá diferente. Tá diferente, tá igual, né? Só que naquele período, a chuva de lá vinha depois.
E o meu índice de disseminação lá era pequeno, era menor do que aqui. O que acontece? O banco de dados que tinha da chuva me fez ter, no segundo ano, mais ou menos aí, não dá 15 redondo, mas quase 15% de disseminação a mais. Para mim, é muito. Com certeza. É muito. Com certeza. Mas aumentar por conta de banco de dados, né? E até você comentou sobre isso, a nossa aplicação também tem como eu colocar os dados por biométricos ali para me tomar decisões melhores também. Então, assim, é o mix, é isso, é sistema de gestão, ele ajuda muito nisso, né? Então, e perto do custo, o investimento que eu tenho, ele acaba sendo bem diluído e nada impactante do ponto de vista para tornar minha propriedade mais profissionalizada, né? Justamente. Ok. Bom, a Josi acho que já está aí, Josi. Quero te chamar aqui agora para você já entrar aqui na sala, ok? Para a gente fazer o sorteio. Tá? Então, muito obrigado aí, Josi, pela participação. Então, vamos aí liberar o Juliano, que eu sei que ele acordou de madrugada, trabalhou o dia todo e está aqui conosco. E a gente precisa fazer o sorteio aqui. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Vocês estão todos me ouvindo bem? Perfeitamente, Josi. Aqui. Perfeito. Bom, só ressaltando, né, vai ser realizado o sorteio de um kit churrasco, juntamente com o kit Siacom Ferreira. Dá uma mostradinha só para o pessoal perfeito. sentir o Vamos aqui, o chapéuzinho para tampar a careca, o kit churrasco aqui, pessoal, personalizado aqui da Siacom, a squeeze, a xícara para o cafezinho aqui, e uma canetinha também para fazer anotações e depois lançar no sistema de gestão. Não deixar a notebook, eu gostei, acho que foi o Gerson que colocou ali a notebook. Bacana. Bom, pessoal, vai ser realizado o sorteio, vai para um único ganhador. A pessoa tem que estar presente aqui na sala, então caso não esteja presente, a gente dá um tempinho, né, sorteia e a pessoa não tiver, a gente realiza um novo sorteio, tá? Logo após eu envio o número do meu WhatsApp aqui, é o mesmo número que eu enviei o link para vocês, e vou solicitar os dados para envio dos correios mesmo, nome, CEP, endereço, bem tranquilinho, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Beleza, e a audiência aqui está bem diversificada hoje, vários estados, legal aí, ver a presença de todos. Isso aí. Vou compartilhar a minha tela e quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por gentileza. Perfeito. Já estou vendo aqui, Josi. Vou até reduzir o tamanho aqui para facilitar aí o sorteio. Certo. É contigo aí. Colocar uma contagem regressiva, que já está o nome de todos os participantes. E boa sorte a todos. Agradeço aí a presença de todo mundo nesse webinar Siacom. Beleza, pessoal. Então, rufem os tambores. Vamos lá. Sorteado é o Sival. Sival.araguaia.hotmail.com. Sival, você está por aí? Se manifeste aí no chat, por favor. Sival. Pessoal aqui agradecendo. Meu xará e o João agradecendo o conhecimento. O Robson colocou ali, ó, bacana, que planejamento com decisões mais assertivas envolve os dados e informações corretas. É isso mesmo, Robson. Se volta por aí ou vai perder o kit aqui? Dá mais um tempinho aí para o Sival. Vamos embora, Sival. Vai, Sival. Bom, acho que, Josi, se quiser, de repente, parar o compartilhamento e ir montando aí, que o Sival até o momento... Sival saiu, o Robson está falando, achei que era ele lá. O Ciron está chamando, chama eu aí, mas... Beleza, o João Pedro aqui também, o Xará falando. Agradecendo aí o Juliano, realmente o Juliano é fera. O Emerson também, pela troca de ideias, isso é bem bacana. Mesmo. E o Jô, se quiser ir preparando, acho que o Sival não está na sala aí. Tá. O pessoal está saindo, pessoal, vamos perder, vamos ver aí. Se tentar umas 3 vezes e não aparecer ninguém, a gente sorteia depois. Vai vir aqui para casa esse kit. Vamos lá, pessoal. Mais um sorteio. Pessoal, eu vou fechar essa primeira aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela normalzinho, né? Sim, agora sim. Tá. Para a gente ser um pouquinho mais rápido, eu vou colocar para sortear direto. Beleza. Eduardo.
edujoal@gmail.com. Eduardo está por aí? Ó, o Joaquim está pedindo para mandar para o Piauí, Joaquim, mas não saiu aqui. Vamos ver se der outro sorteio, quem sabe, né? Eduardo, será que o do é Eduardo José aí que falou? Acho que é. Olha lá, Eduardo José. Sim, sou eu. Beleza, Eduardo. Parabéns aí. Então saiu o sorteio. Vou até tirar o seu chapéu aqui para esse é novinho. Para não sujar. Bacana, Eduardo. A Josi vai digitar aí. Acho que vai aparecer com o meu nome, né, Josi? Tá. Isso, vai aparecer como João Ferreira, mas sou eu aqui digitando. Aí manda um WhatsApp aí para a Josi para ela coletar suas informações, Eduardo, e para a gente encaminhar aqui para você o kit, tá? Para você participar. Então anota aí, viu, Eduardo? Já está o número aí. Só entrar em contato com 62-9972-9282. Então, beleza. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Josi aí pelo sorteio e depois passar a palavra. Obrigado, Josi, pelo sorteio mais uma vez e pelo empenho aí para que a gente consiga subir esse... Tem muita gente trabalhando aqui por trás, na verdade, né? Não é só a Josi, né? Temos uma equipe aí, né, Josi, para poder levar essa informação para vocês. Obrigado, Josi, em nome de todo o time. Obrigada, Ferreira. Obrigada, Juliano, pelo convite. E muito obrigada pela presença, pessoal. Até a próxima. Beleza. Bom, Juliano, para encerrar aqui, cara, nem tem como agradecer. Brigadão novamente. Eu acho que o bate-papo foi super proveitoso, o pessoal interagiu bastante, conhecimento, troca de informações, conforme eles colocaram. Então, agradeço em nome de toda a equipe SECOM a sua disponibilidade e que não mediu esforço para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo. Espero que, na verdade, eu digo que estamos no segundo e não será o último também, que a gente tem assunto para tratar com certeza. Obrigado, João. João, você me conhece, sou muito aberto à mensagem, respondo todas elas. Então, não se acanhe, se alguém quiser me mandar alguma mensagem, quiser alguma direção, eu vou fazer com o maior carinho mesmo, com o maior amor. E muito obrigado por participar de algo tão interessante, tão gostoso, viu, que é esse webinar. Obrigado, João. Obrigado, Josi, viu? Isso aí. Por todo o carinho que vocês tiveram por trás aí dos bastidores, que não é fácil. Obrigado. Tá, não, bacana, a gente agradece até o próprio sindicato também, a disponibilidade tua e o seu celular está com a galera aí. Agora, se a galera for te procurar aí, com certeza tem trabalho para você. Caso tenha alguma dúvida, procure aí Sindicato Rural de Rio Verde, que vai me achar Juliano Aquino lá. Perfeito. No Sindicato Rural. Beleza, então, pessoal, mais uma vez, obrigado. E no próximo mês a gente tem mais assunto para falar, seja dentro do ramo de pecuária, agricultura, do agronegócio, da pós-colheita, que essa é a função da SECOM, ajudar produtores a terem mais lucro, armazéns gerais a evitarem fraude e quebras de safra. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Falou, pessoal. Obrigada.